capoeira é um esporte que mistura dança, música, luta e cultura popular. Em agosto é comemorado o Dia do Capoeirista e nós viemos conhecer esta arte marcial que é uma importante expressão cultural brasileira. Hoje, como esporte e cultura, a gente passa a parte da musicalização, do ritmo, né? Do ritual da capoeira que tem, mas sempre focando que a capoeira é uma luta de contato e queda. Realmente é uma luta. Eu sou um professor de língua portuguesa. Eu sempre tive vontade e desejo de praticar capoeira, talvez pela questão de literária e a raiz mesmo da capoeira que faz parte da nossa história. Nunca tive oportunidade. E faz 3 anos então que eu passei a praticar capoeira e me tornei um capoeirista. Me considero um capoeirista de sangue e de raiz, apaixonado pela capoeira. Como você acha que essa expressão cultural tão forte e importante para o Brasil é vista pelos brasileiros? Bom, infelizmente aqui na região sul nós temos um certo preconceito com relação à capoeira, pouca difusão, né, pouca propaganda, poucos grupos, até muitos grupos de capoeira, mas os grupos em si eles ficam meio reprimidos, mais ligados a atividades escolares, mais ligados à infância, né, sem essa raiz cultural mesmo. Talvez pela colonização europeia que nós temos, talvez por uma questão de artes marciais mais importantes tomando espaço também no Brasil, mas a capoeira nos 20 anos vem conquistando um bom espaço, mas ela tem um bom espaço mesmo no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e o Nordeste, onde que é realmente forte da capoeira. O que me atraiu na capoeira, eu pratiquei anteriormente outro tipo de arte marcial, e o que me atraiu mais na capoeira foi o dinamismo de como é desenvolvida. Porque nas outras artes marciais você vai ter uma luta mais ou menos linear, é para frente, para trás, para um lado, para o outro. Com a capoeira você tem a possibilidade de fazer ela de qualquer lado, então você roda, você gira, então você trabalha muito mais a dinâmica do corpo. Quando se está praticando capoeira, foi uma coisa que eu não encontrei em outros tipos de artes marciais que eu pratiquei anteriormente. Foi esse o grande lance que eu vi e me interessou, e depois, quando eu comecei a treinar, veio a paixão pela cultura, pela história, porque não é só a luta propriamente em si, tem todo um enredo que faz essa arte tão bonita, né? As pessoas não sabem, mas a capoeira é uma arte marcial genuinamente brasileira. Diferente de todas as outras que nós vamos ter aqui no Brasil, a capoeira é a única que foi criada e desenvolvida aqui. Então, para nós capoeiristas é muito importante, porque de certa maneira a gente está passando à frente a nossa história que veio desde lá de trás, com nossos antepassados, toda a questão cultural que é tão forte para a gente e aqui ainda não é vista como essa maneira, né? Ele só é vista a questão da arte, não a questão histórica. Então, por isso que eu sinto muita felicidade em praticar, em ser um capoeirista. Por trás do som de um berimbau, batuques e movimentos, a capoeira surgiu como uma forma de combate a tempos difíceis. E o historiador André Pinheiro nos contou um pouco mais sobre isso. Então, o surgimento da capoeira ele remonta ao Brasil colonial, a uma época de escravatura, né? Existem registros aí que remontam ao século XVI, né? E logo assim que o Brasil começa a ser colonizado pelos portugueses, os primeiros africanos começam a chegar. Então, nesse contexto de escravidão, existe a necessidade, claro, todo grupo oprimido ele cria estratégias de resistência, né? E a capoeira ela foi uma dessas estratégias, um desses meios de resistência. Pela sua origem negra, escrava, a capoeira ela sofreu preconceito e foi discriminada por muito tempo. Ela foi inclusive criminalizada, né? A prática da capoeira ela foi proibida até a década de 30 do século XX, né? Somente no período de Getúlio Vargas é que a prática da capoeira foi liberada nos centros urbanos brasileiros, né? Por conta da sua associação com a marginalidade e com grupos menos favorecidos. Mas depois ela foi ganhando um status de esporte, de arte, ela foi sendo reconhecida nos seus elementos culturais, um gesto que sinaliza esse reconhecimento que a capoeira tem hoje foi o fato de, em 2014, a Unesco ter reconhecido o status de patrimônio imaterial da humanidade, né? O que eleva a capoeira a um patamar muito interessante de reconhecimento, né? E as recentes tentativas de incluí-la como esporte olímpico. Então a gente tem a capoeira Angola, que é uma modalidade mais voltada para a dança, para o gingado, ela é mais artística, ela é considerada menos competitiva,
Mas um dado interessante é que assim, a capoeira ela trabalha muito na dissimulação dos gestos, das intenções, na malandragem, e mesmo sendo considerada menos competitiva, pela plasticidade dos seus movimentos, por ter um ritmo menos intenso, a capoeira Angola ela não deixa de ser também bastante perigosa quando utilizada como luta. E aí nós temos, por outro lado, a capoeira regional, que ela se opõe um pouco, porque ela tem uma dinâmica mais esportiva, né? Mais competitiva, com movimentos mais mecânicos, menos voltados para a dança e mais para a luta, né? Então a capoeira regional ela tem essa característica, os torneios normalmente eles são de capoeira regional, né? E a gente tem a capoeira contemporânea que procura unir essas duas modalidades distintas aí, mostrando uma certa convergência das práticas, dos movimentos, dos próprios cânticos, e é algo muito interessante porque demonstra também uma transformação histórica da própria arte da capoeira, né?